Olá, você das engenharias, seja muito bem-vindo. Você da matemática que também está assistindo e acompanhando os vídeos aí da engenharia. Você aluno da Univesp, lembre-se, logo abaixo você tem um link aqui nesse vídeo que te leva lá para o nosso grupo do Facebook. Legal? Vamos terminar então essa semana com esse exercício 4, exercício imenso, ok? E que tem gerado muita polêmica, né? Bacana, nós vamos ver ao longo do vídeo o porquê dessa polêmica. Bacana? Exercício pede para resolver essa integral sob a curva que eu chamo de φ. O exercício chama de gama, eu chamo de φ, tá? Já sabe o motivo. φ de t é essa curva que aí está, tá? Componente em x de t, componente em y de t, componente em z de t da nossa φ de t. O exercício quer que você calcula essa integral. Bacana? Primeiro passo para calcular essa integral é descobrir se nós temos lá a nossa função potencial, tá? Ou seja, vamos descobrir se ao derivar uma determinada função, derivar parcialmente uma determinada função, o professor Possani chama de função φ, a função potencial, chama de função θ. É só uma diferença quase que irrelevante, tá bom? Que eu acabei, o φ na verdade eu uso para gama pela dificuldade que eu tenho de escrever gama, tá? Então abordei o φ, depois tardiamente descobri que ele usava para função potencial o φ, aí eu uso o θ então. Então tem uma derivada parcial de uma função potencial em relação a x, cujo resultado dá 2x. Vamos ver se nós temos uma função potencial cuja derivada parcial em relação a y, d. Lembrando que isso aqui é o nosso p, esse é o nosso q e esse é o nosso r, tá? Vamos ver se tem uma derivada parcial de uma função em relação a y, cujo resultado é 2yz, ok? Da mesma maneira, vamos derivar parcialmente θ em relação a z, descobrir se ao derivar nós temos uma função que dá menos x ao quadrado z. Ou seja, é uma função somente cujas derivadas parciais deem essas funções que você está vendo aqui, tá? Pela minha conta, você, na perspectiva de encontrar θ, que é a função potencial, você vai integrar essa função aqui, ó, integral de 2x em relação a x, e você vai encontrar uma x ao quadrado mais g de y mais h de z. O que isso significa? Significa o seguinte, olha, se você, pronto, sem reflexo, se você derivar essa função x ao quadrado mais uma função que dependa, que é y, que dependa de y, e outra função que dependa de z, né? Se derivar isso em relação a x, isso aqui é constante, zerou. Isso aqui é constante, zerou. 2x, x ao quadrado dele vem em relação a x, chega em 2x, que é o nosso integrando. Beleza? Ao integrar essa função aqui, integral de 2yz em relação a y, nós vamos chegar em zy ao quadrado, mais uma função que eu chamei de i de x, mais outra que eu chamei de j de z. Tudo bem? Ou seja, se você derivar essa função aqui, z ao quadrado, derivar em função de y, derivar parcialmente, você vai chegar nesse integrando, ok? Na hora que você derivar uma função i de x em relação a y, dá zero. Na hora que você derivar uma função j de z em relação a y, também dá zero. Legal? E, em seguida, se você integrar essa menos x ao quadrado z em relação a z, você chegará em menos x ao quadrado z ao quadrado sobre 2, mais uma k de x mais L de Y, tá? Que eu só mudei as letras aí para que você perceba que são funções que dependem
de algumas variáveis. Por exemplo, k de x é uma função qualquer que depende de x. Na hora que eu derivar isso aqui em relação a z, isso é uma constante, sai de cena. Isso aqui é uma constante também em relação a z, L de y é uma constante em relação a z, some de cena, ok? E na hora que eu derivar isso aqui, eu chego em menos x ao quadrado z, tá? Então a nossa conclusão aqui é a seguinte, não existe, beleza? Não existe o gradiente da função potencial de tal maneira que esse gradiente resulte numa função, no vetor força. Ou seja, a nossa conclusão é que f não é conservativo, ok? Se fosse conservativo, como nós vimos no exercício anterior, nós chegaremos à conclusão que eu teria a mesma função, aí, cujas derivadas parciais em relação a x, y e z dariam essas funções que aqui foram designadas e que fazem parte da integral que eu quero resolver. Legal? Então, se esse sistema não é conservativo, não posso usar aquela ideia da aula passada de só pegar o ponto final menos o ponto inicial. Aliás, agradecer a pessoa do Edson Mendes e a pessoa do Davi, que eu esqueci o sobrenome agora, mas é aluno lá do mestrado da Unicamp. Essas duas pessoas nos ajudaram aí a pensar a situação do exercício passado. Eu esqueci um xizinho, hein? Sabe aquela história do professor, mas eu esqueci um sinal e o senhor veio e cortou a questão inteira? Exatamente isso, eu esqueci um pequeno xizinho e estragou tudo, deu tudo errado no final, ok? Tudo errado não, se eu tivesse colocado aquele x daria certo. Se eu tivesse colocado, entende? Na perspectiva de professor e aluno, essas coisas são passíveis de acontecer. Bacana? No momento mais oportuno eu vou discutir isso lá no nosso grupo do Facebook, onde está o erro daquela última questão, que é a questão 3, que gerou muita polêmica também, tá bom? Então nesse caso eu não vou poder usar aquela ideia que foi desenvolvida no exercício anterior. Por quê? Porque o nosso vetor força não é conservativo. Então não vale aquela ideia de pegar somente o ponto inicial, pegar o ponto final menos o ponto inicial e partir para o abraço. Não vale isso, tá? O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que substituir essas informações aí na minha integral original. Tudo aquilo que eu fiz e ralei pra caramba lá para ver se chegava no lápis e não consegui, né? Aqui a gente vai conseguir porque não é uma coisa tão cabeluda como o exercício passado. Lembra você que ao invés de resolver essas 3 integrais, você tem um outro artifício, que é um artifício que você pode desenvolver e é bastante importante, que é o artifício do rotacional, tá? Então veja bem, se você quiser calcular algumas derivadas parciais, ao invés de calcular 3 integrais, né, de mais de uma variável, né, se você quiser fazer isso, você pode calcular procurando o rotacional do meu vetor força. Ele é o IJK, ok? Del x, como diz o professor Possani, del y, del z, né? Sem função, porque na hora que você calcular aí, esse determinante, aí que você vai aplicar essa ideia das derivadas parciais. Aqui é a minha P, aqui é a minha Q e a minha R. Você vai fazer as contas, eu fiz também. Você chega à conclusão que isso aqui dá diferente do vetor nulo. Se dá diferente do vetor nulo, está confirmada a informação de que F, o vetor F, não é uma força conservativa, ok? E aí, nesse momento, nós precisamos pegar e fazer as devidas substituições aqui nessa integral. Legal? Vou apagar o quadro e já volto rapidão. De volta aí, pessoal. Só com aquelas informações finais para a gente terminar o exercício, né? O sistema F não é conservativo, não dá para usar aquele teorema que nós utilizamos na aula passada. Legal? A partir disso, você vai na nossa integral original, que o exercício está pedindo para calcular, e faz as devidas substituições. Lembrando que nessa curva aqui, esse cara é o x, esse cara é o y de t, né? E esse cara é o z de t, ok? X de t, y de t e z de t. Bacana?
Então, eu vou pegar, onde tiver x, vou colocar t ao quadrado mais 3, onde tiver y, vou colocar t ao quadrado menos 1, onde tiver z, vou colocar t menos 2. E desenvolver, normalmente, essa integral, tá? Aquela passada, se você desenvolver normalmente, vai dar um trabalho lascado. Eu parei, cansei, certo? Beleza. A partir disso, legal, substitui, ó, bacana, você vai chegar nisso. Aí você vai desenvolver quadrado da soma aqui, você vai aplicar distributivo para tudo quanto é lado, você vai chegar nessa linha que eu estou te mostrando aí, pode anotar. Ah, não cheguei nessa linha, não chegou nessa linha, provavelmente você cometeu algum erro aqui nas distributivas. É importante você desenvolver isso, porque numa situação de prova, se isso aparecer, você já fez um exercício do gênero, entendeu? Você não está saindo do zero. Quando você chegar na prova, não tem surpresa. Opa, já, pelo menos o exercício já resolvi desse assunto. Então, se esforce, eu botei 3 pontinhos aqui, se esforce a ponto de estar aqui e passar para cá. Chegou aqui? Legal, excelente sinal, pode continuar. A partir do momento que você continua aqui, você vai ter que integrar cada termo. Legal? Por exemplo, 11t é 11t ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque 11t ao quadrado sobre 2, na hora que eu derivar, vai dar 11t. Uso o mesmo raciocínio para cada um dos termos do nosso integrando. Beleza? Feito isso, você vai uns passos adicionais lá, 3 pontinhos de novo, você vai chegar nessa soma de frações aqui, ok? Na hora que você chega nessa soma de frações, o nosso resultado é esse aí, 1006 dividido por 15. Agora preste atenção, você principalmente aquele que passou todo o vídeo, né? Espero que no momento futuro você assista esse vídeo, né? Mas você que passou todo o vídeo só para chegar aqui e anotar esse resultado, tenha clareza do seguinte: o sistema não está aceitando NDA, que seria o correto para essa situação, certo? Tive a felicidade de resolver esse exercício, compartilhar com o Edson, compartilhar com o David, que são as duas pessoas que eu citei ao longo desse vídeo, né? E chegaram ao mesmo resultado, 106 sobre 15. É uma excelente notícia, né? Nós, distantes que estamos, resolvemos o mesmo exercício, chegamos no resultado, e não é o resultado do gabarito. Presta atenção nisso, legal? O que você vai anotar no gabarito? O que você vai anotar lá? O que o sistema está aceitando é 916 dividido por 15. É esse número mesmo. 916 dividido por 15 é o valor que o sistema está aceitando. Só que na minha resolução, ok, eu não cheguei nesse valor. O correto seria NDA. Pelo menos na minha resolução, ok? Na aula passada eu consegui descobrir o erro. De repente tem um erro aqui. Você pode resolver aí e tentar achar um erro. Esses avisos são muito bem-vindos, ok? Estou aqui também para aprender. Beleza, pessoal? Então essa aí foi a aula de número 4. Muito obrigado a você da engenharia, que prioritariamente assiste essa aula, a essas aulas, né? E você da matemática também. Foi uma semana aí muito osso, muito cansativa, né? Lembra vocês que a semana 5 aula 1 já está lá no canal. E ao longo da semana eu vou colocando as outras, eu acho que outras 3 também, acho que são 4, não tenho bem certeza, não me recordo agora. Porque fica uma confusão, matemática é tantas questões, a engenharia são tantas questões, e isso aí se confunde e muda de semana para semana. Beleza, pessoal? Grande abraço, continuo contando com vocês aí, inscrição nos vídeos, divulga para geral, todos os polos, legal? Vamos chegar bastante longe aí, e eu quero estar junto com todos vocês. Beleza? Grande abraço.